Bom dia, feliz sábado. Quando o Jean ligou para mim, perguntando se eu poderia pregar, eu disse que sim. E aí eu fiquei pensando, mas eu não sei o que eu vou pregar agora. Não tem um tema. E eu fiquei orando muito para que Deus me desse inspiração para escolher o tema certo. E fiz várias pesquisas na internet, fiz uma tempestade, né, que a gente fala, né? Comecei a colocar títulos, pensamentos no papel e orando. E eu falei assim, até quarta-feira eu tenho que decidir esse tema para passar para a Wilma para o boletim. E aí eu vi um tema numa das minhas pesquisas e eu pensei assim, esse tema é legal, mas eu achei meio assim clichê, sabe? Eu queria falar alguma coisa diferente. E aí, mas eu disse assim, tudo bem, por enquanto é esse aqui. Isso, na quarta-feira, na terça-feira a gente recebeu notícia que o container da África, né, tinha chegado lá na África. E aí na quarta-feira começou a minha tempestade. Porque a Maria estava lá tentando tirar o container. Como vocês que estão acompanhando no WhatsApp, né, as mensagens, a Maria correndo atrás, vocês sabem que lá tem coiote, né? E eles estavam pedindo $2.000 para liberar esse container. E a Maria falou, eu não vou pagar propina, né? Eu vou pagar as taxas e tal. Mas lá é muito difícil, muito difícil. É uma coisa que eles estão acostumados a fazer, é cobrar o dinheiro a mais para poder liberar as coisas. E aí eu comecei a me angustiar. Meu peito começou a ficar apertado. E aí eu comecei a conversar também com uma outra amiga. E, inclusive, essa amiga está assistindo a gente ao vivo, a Luísa. E eu gostaria que vocês orassem por ela. Ela está passando uma situação muito difícil, mas ela está firme em Deus, né? E eu conversando com a Luísa e tudo. E aí, isso era umas 10 e poucas da manhã, e eu trabalho em casa, né, atendendo ligações pelo computador. E aí, uma hora que eu decidi orar, enquanto eu não tinha nenhuma ligação, eu caí no choro. E aí eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto, eu falei assim, eu não tenho condições de atender mais nenhuma ligação agora. E eu tenho um break de 30 minutos, que é de 11h30 ao meio-dia. E aí eu mandei uma mensagem, eu entrei em break lá na hora no computador, no app do computador, e falei para minha colega, eu disse, olha, eu estou com uma crise aqui, eu não estou conseguindo, não vai dar para eu atender, eu preciso tirar um break. Aí ela falou assim, avisa para o seu coordenador e tal. E eu avisei, eu chorando e digitando, e aí o meu coordenador, não, tudo bem, vá, tira o break e tal. Eu saí do app lá e fui orar mais e fui tentar me recompor para voltar a trabalhar. E aí, depois de meia hora, eu estava mais calma. Tive que colocar o óculos para disfarçar. Pena que não dava para colocar óculos escuro, que o pessoal me vê na câmera. E foi assim. E aí eu comecei a ficar pensando, eu disse, eu acho que esse é o tema certo mesmo, porque geralmente eu estava falando para a Jane, eu gosto de pregar para mim. E eu não estava sentindo nenhuma necessidade de falar para mim mesma assim, eu estou bem. E de repente eu senti aquela coisa assim em cima de mim, aquela agonia, aquela angústia. Eu disse, é realmente esse tema aí. Certezas em dias de tempos ruins. E vocês sabem, a saga do container da África continuou. E ainda está, mas graças a Deus, as coisas estão caminhando, porque Deus está abrindo as portas. E
Eu gostaria de pedir licença a vocês para fazer uma ligação lá para a África. Vamos ver se a Maria... Maria? Oi, a gente está aqui na igreja de Chicago. Ah, que legal, que bom! Maria? Um abração aí para todo mundo! Olha, Maria, dá um recadinho pro pessoal aqui de Chicago. Fala rapidinho das bênçãos. A gente já sabe mais ou menos. Sim. Aqui, gente, muito obrigada, viu? Porque se não fosse vocês, nada disso que acontece por aqui estaria acontecendo. Eu só tenho a agradecer, desde 2015 vocês vêm acompanhando meu ministério e me dado força, coragem. Então quero mandar um abraço para todo mundo, dizer que no céu nós vamos fazer uma festa. E nessa festa vocês vão conhecer muita gente que vocês não vão poder conhecer aqui no mundo que a gente vive, né? Tão ruim, tão feio, tão triste. Mas é assim mesmo, né? A gente tá aqui disputando um espaço com o pecado, né? Então, é desse jeito mesmo. Mas vai chegar um dia que a gente só vai lembrar das coisas boas. Então, quero mandar um abraço para todo mundo. De uma maneira muito especial para aquelas amigas que eu conheci aí, a Rutinha, a Evelyn, a Ira quase que me sustentou o ano inteiro, me alimentou em 2017. Eu nunca falei pra Jo que às vezes eu tinha dificuldade até da comida, mas a Ira me deu um suporte maravilhoso. Quero agradecer também a Silma. Um abração também para o Jean e o Ilma. Dessas pessoas que eu tô lembrando, tá? Mas vocês moram no meu coração. E eu quero agradecer vocês porque para mim é um privilégio de poder fazer esse trabalho. Mas eu sou só as mãos e os pés de vocês. E a boca aqui, os olhos, os pés e as mãos. Mas as mãos de vocês é que trabalham para que esse trabalho se torne possível. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Maria. Um abraço. A gente continua se comunicando, ok? Tá bom. Beijo. Tchau. Dá um tchau aí. Tchau. Tchau. Ok. Bom, então a gente continua nessa luta, mas olha, Deus tem colocado pessoas no caminho da Maria, anjos, né, em forma de seres humanos. E o texto bíblico de hoje está em Marcos 4, verso 35 a 41. E vamos fazer uma breve oração antes da leitura da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção. E obrigada porque o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos e termos certeza de que o Senhor está conosco, mesmo em dias de tempos ruins. Nos abençoa, nos inspira. Que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Também quero dar um oi para minha família que está assistindo também lá na internet ali. Finalmente consegui minha mãe fazer conectar. Eu tive que ligar para ela dando os passos a passos. Ela está assistindo. Bom, gente, momentos ruins na vida não são raros, certo? Nós
parece que as coisas vão acumulando ao longo do dia. Quando parece que a gente está bem, de repente, bum, vem uma notícia ruim. E não é difícil achar notícia ruim, né? É só a gente ligar o rádio, televisão e internet. Você é banhado de notícias ruins. Eu tenho o costume de assistir os jornais lá do Brasil. E porque, como eu dou aula de português, é legal sempre falar das coisas do Brasil, cultura, o que acontece para os meus alunos. Mas nesses dias, quarta, quinta e sexta, eu não quis conta de assistir jornal, porque eu já estava muito angustiada, estava muito estressada, eu disse, não quero conta. Mas, gente, o pior é quando os momentos ruins acontecem conosco. Quando a gente recebe uma má notícia, quando a gente é pego de surpresa. E um pastor, ele conta a sua experiência de que quando ele estava terminando o seu curso de teologia, né, como todo teologando, já prestes a se formar, ele estava esperando um chamado. E é um tempo estressante, né, pastor Samuel? Será que eu vou ser chamado? E ele estava esperando esse chamado. E aí, uma certa madrugada, vem um amigo dele com a carta, né, da conferência. E ali naquela carta dizia que ele estava sendo dispensado porque não tinha campo. Acabou com a noite dele, ele não conseguia dormir. E ele ficou muito angustiado. Ele e a esposa dele se sentiram desamparados. Mas logo depois, Deus abriu as portas e ele conseguiu um campo em Pirapozinho, em São Paulo. Bom, eu imagino que seja o sentimento de desamparo seja o sentimento que rondou o coração dos discípulos. Nessa história que a gente conhece muito, que a gente já ouviu muitas pregações, que é quando Jesus acalma a tempestade. Jesus estava ensinando os valores da vida, do reino de Deus, para o pessoal lá na praia, e o dia estava se findando. E aí Jesus para e fala para os discípulos, vamos passar para outra margem, né, de onde eles estavam, que eles estavam lá no mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago grande, tipo um lago Michigan, né, que a gente acha que é um mar, mas não é. E aí eles foram pegos de surpresa por uma tempestade, mas não era uma tempestade pequenininha, era uma tempestade muito grande. E o mar da Galileia, ele é famoso por esses tipos de tempestades. William Barclay diz que esse mar ele é um lago de água doce com cerca de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E os ventos gelados do Hermon, eles batem com muita violência nesse mar, causando justamente as ondas e as tempestades. E apesar dos discípulos terem passado o dia inteiro com Jesus, fazendo a obra de Deus, eles não ficaram livres da tempestade. O verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Aqui chega o primeiro ponto. É preciso saber quando parar. O texto fala, já sendo tarde, né? E um dos nossos problemas, o problema do homem, é saber quando parar. Às vezes a gente está num projeto, a gente está trabalhando e a correria diária é muito grande e a gente não para.
A gente tem aquela tendência de acreditar que essa nossa movimentação diária, frenética, é boa, positiva, mas o Filho de Deus nos mostrou que saber parar também é importante. O texto nos mostra que Jesus estava fazendo algo bom. Jesus estava pregando o reino de Deus para as pessoas estavam sedentas. Eu acredito que ainda muitas pessoas queriam ouvir mais de Jesus, queriam ver mais milagres, queriam ser curadas. Mas Jesus, ele sentiu que estava tarde, devia parar. Essa expressão nos remete à conclusão que há tempo de parar e há um tempo produtivo de descanso. Esse momento dado por Deus para nós precisa ser tão bem aproveitado quanto os momentos que a gente tem quando a gente está fazendo alguma atividade. Porque nós precisamos de um tempo para parar, repor as energias para a próxima tarefa que virá. Tem uma história de um pastor, que eu não tenho o nome dele aqui, que fala que ele trabalhava muito. E as igrejas que ele pastoreava não deixavam esse pastor descansar. Até no dia do descanso do pastor, eles não deixavam. Sabe que o descanso do pastor é segunda-feira, né? Fim de semana não é descanso de pastor. E aí, diz que um dia o pastor recebeu a ligação, no dia da folga dele, de uma irmã, e ele ouve a famosa frase: pastor, o senhor estava dormindo? E ele, já sem paciência, falou assim: querida irmã, pastor não dorme, fica ligado na tomada. Mas esses momentos de descanso, eles são ignorados pelas pessoas. Não com relação apenas ao pastor, mas a si mesmo. Jesus viu que ele precisava descansar, parar. Muitos pais, eles acabam não parando e negligenciando os momentos com os filhos, com a família. Parar nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Aprenda a parar. O momento em que as coisas da vida não estão mais fazendo sentido. Às vezes você está lendo um livro, você não está segurando a mensagem do livro, às vezes até da Bíblia. Você tem que parar e tentar descansar, conversar com Deus. Deus está ali e Ele quer lhe dar o descanso. O próprio Filho de Deus entendeu esse processo. E aí, vamos continuar nossa leitura. E eles despedindo, verso 36, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Lembre-se que a travessia de Jesus, ele tinha um objetivo claro. Para onde é que ele estava indo? Alguém lembra? Vamos... para o outro lado. No capítulo 5, que conta? Qual é a história que ele conta? A cura de Gadareno. Justamente, ele estava indo à província dos Gadarenos, onde o jovem estava sendo oprimido por uma legião de demônios. O que é uma legião? Quantos demônios? 6.000 demônios, perturbando uma única pessoa. E nós precisamos entender que Jesus, por mais que estejamos junto com Cristo, nós não temos digamos assim, a ausência de tempestades e contratempos.
Os discípulos, eles estavam com Jesus no empreendimento, nas pregações. Eles estavam lá e Jesus estava ensinando os discípulos, eles estavam no processo de ensinar os discípulos. E aí, o que vem na nossa cabeça? Se eles estão com Jesus, vai estar tudo bem. Não vai ter problema nenhum. É fácil pensar nisso, né? Que já que Jesus está conosco, está tudo muito bem, nós não vamos passar por contratempos, não vamos ter problemas. E não é assim, gente. E muitas vezes, quando a gente acha que a gente não vai passar por problemas e vem os problemas, até mesmo quando a gente está num empreendimento evangelístico como a África. Gente, quantas vezes passou pela minha cabeça? Pastor Elton, desculpa. Ah, Pastor Elton, você me meteu nessa. Fiquei brava com o Pastor Elton algumas vezes. E eu falava assim: nunca mais eu mando container para a África. Mas graças a Deus já saiu esses pensamentos. Mas às vezes dá vontade de desistir, porque é muito difícil, é muito angustiante. E a gente fala assim: poxa Deus, a gente está fazendo o seu trabalho, a gente está querendo ajudar as pessoas, por que às vezes os próprios irmãos da igreja nos atrapalham? Né? Pessoas que deveriam estar nos ajudando estão nos atrapalhando. Mas o Senhor dos céus e dos mares está no barco. E mesmo assim, com tempestades, a gente precisa confiar que Jesus está conosco. Vocês já tiveram experiência de estar no meio de uma tempestade? Nunca? Eu não estive no meio de uma tempestade, mas eu estive dentro de um barco, num mar agitado. Gente, que coisa horrorosa. Eu estava voltando da ilha de Itaparica para Salvador, junto com uma amiga. A gente tinha passado um fim de semana numa cidadezinha em Valença, e a gente precisava pegar o ferry boat ou a lancha para voltar para Salvador. E a gente era jovem, menina, adolescente, né? E estávamos lá. E tinha tido um mau tempo, então o mar estava muito agitado. E a gente estava na lancha, porque a lancha ela é um pouquinho mais rápida do que o ferry, porque o ferry carrega os carros, né? E então tinha 2 andares, tudo. Graças a Deus a gente estava no andar de baixo, mas aí a lancha balançava, pulava, ia para um lado, ia para o outro. E o medo começou a invadir o nosso ser. E nós duas nos agarramos, damos as mãos e começamos a orar. E as pessoas ao nosso redor começaram a gritar. E cada pulo que a lancha dava, o pessoal, socorro! E começaram a orar Pai Nosso, Ave Maria. E algumas pessoas desesperadas chorando e outras tentando coisar. E nós duas, olha, eu acho que a gente prendeu nossa circulação da mão, porque a gente agarrava tão forte. E orando. E a gente achou que aquela lancha ia virar. Chegamos ao porto seguro. Quando a gente finalmente pisou em terra firme, a gente parou e orou, agradecendo. Que sensação horrível, que sensação de potência. Você não podia fazer nada. Você podia esperar que o barco virasse ou que finalmente chegasse ao destino. Constantemente estamos passando por esses temporais na vida. Que como as ondas, mal passa uma, bum, vem a outra. E os discípulos, como os discípulos, a gente acaba tentando desistir da vida e a gente se preocupa. Porque se a gente está com Jesus, por que a gente está passando por isso? Vocês lembram, tem um verso na Bíblia que fala, que Jesus fala para
para as pessoas, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu penso muito nesse verso. É uma força que me dá, porque fala assim, ó, Jesus disse que a gente vai passar por aflições, mas que a gente precisa continuar firme e não desistir. Agora, para você que está enfrentando um momento desses, um momento de temporal, tem uma boa notícia. Verso 38 e 39. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A boa notícia é que os temporais da nossa vida não abalam e nem impressionam nosso Jesus. As nossas inquietações, elas são movidas pelo óbvio, pelo trivial, são ondas gigantes, sinais de morte à vista. E Jesus nos mostra que para estar com Ele é preciso crer no sobrenatural. Imagine a cena, Jesus dormindo e os discípulos lutando pela sobrevivência. E parecia algo difícil de se pensar, porque os discípulos acho que deviam estar pensando assim, como Jesus pode estar dormindo? A gente está aqui para naufragar e ele está dormindo. Tem uma outra história de um pastor, e ele fala que ele estava passando por um momento muito difícil na vida. E ele e sua esposa, eles não estavam vendo saída, eles não estavam vendo uma solução para o problema. A esposa, ela estava tão estressada que ela estava começando a ter paralisia no lado do corpo, de tanto estresse. E uma certa madrugada ele não conseguia dormir. Então ele resolveu ir ao quarto do seu filho para orar pelo filho. Quando ele entrou no quarto e ele viu lá o seu filho dormindo, veio logo o Salmo 4:8 na mente daquele pastor. Em paz eu me deito e descanso, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Como é que aquele menininho podia dormir? Ele estava dormindo. Se tivesse algum problema, quem é que ia resolver o problema? O papai dele. Ele estava seguro que o pai estaria cuidando dele. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Existe uma ilustração de que uma vez um navio estava também no meio de uma tempestade, as pessoas corriam tentando se salvar. E tinha um menininho brincando no convés do barco, muito despreocupado. E aí chegou um passageiro e falou assim, menino, você não está preocupado, você não está com medo? Essa tempestade aqui, você não vai correr para se proteger? E o menino falou assim, não, meu pai é o comandante do barco. Você pode colocar a sua vida nas mãos do comandante do barco. Você entende que se você estiver dentro do projeto dele, ele não vai te deixar naufragar? Jesus, despertando, no verso 39, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versos 40 e 41. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao andarmos com Jesus, o tempo precisa produzir em nós fé e conhecimento
de Cristo. Após realizar esse milagre, a declaração é incisiva. Vocês ainda não conseguem crer? Vocês ainda têm dúvidas? Os discípulos já tinham visto muitos milagres. Já tinham ouvido muito Jesus pregar. Vocês já pensaram num Deus indignado? Às vezes, a gente vê Deus indignado lá nos primórdios, quando os israelitas estavam saindo do Egito e deram de cara com o mar, e vem os exércitos do Egito, e eles começam a se desesperar e a reclamar e querendo voltar. E Deus dizendo: até quando me provocará esse povo? Até quando não querão por todos os sinais que fiz no meio deles? Essa declaração está em Números 14:11 e Números 14:27. Até quando? Mande o povo que marche. E o povo marchou e atravessou o Mar Vermelho. Outra experiência foi quando Elias estava lá no Monte Carmelo, né? E fala: até quando cocheareis entre dois senhores? Na batalha no Carmelo entre Deus e Baal, com todos os sinais de Deus, o homem ainda tinha dificuldade de crer. E aí, imagino Jesus falando assim: até quando vocês vão ter dúvidas de mim? E Jesus fala assim: vocês ainda são tímidos? Essa palavra tímido, acho que não caiu muito bem na tradução no português, né, pastor? Porque, de acordo com o texto aqui, diz que essa palavra grega, deiloi, significa covarde, medroso. Não é tímido, de shy. Não, covarde, medroso. Então, assim, Jesus falou: até quando vocês serão covardes ou medrosos? E eu vou dizer por que a gente às vezes é tão medroso. Porque a gente duvida que Deus esteja no controle. Porque pensamos que estamos ao léu da sorte. Eu confesso que essa semana eu fui covarde e medrosa. Quando os problemas começaram a surgir no container lá na África, eu pensei: todo o nosso esforço para nada. Porque eu já tinha ouvido uma história de que uma vez enviaram um caminhão de doação, um trator de doação para a África. E a propina era tão grande que não compensava pagar para retirar o trator. Um trator novo. Eles jogaram o trator no mar, porque não compensava pagar a propina. E eu pensando: o que vai ser desse container? As pessoas do porto vão se apossar, vão vender, e as pessoas que realmente precisam não vão receber esse container. Eu assumo que nessa hora eu fui medrosa e covarde. A gente, por mais que a gente passe tempo com Deus, nos caminhos do Senhor, a nossa vida ainda é marcada de desconfiança, de decepções, de frustrações. E aí vem aquela famosa frase: vai que Deus me abandona, vai que Deus não responde, vai que... E eu pensei, a gente está orando, mas e se Deus não responder a nossa oração com relação ao container do jeito que a gente quer? E a gente tem que colocar na cabeça que Deus está no controle e Ele vai fazer o que é preciso para que a obra dele seja feita. E nós nos esquecemos que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Com todo o tempo em que andamos com Ele, a gente não lembra mesmo daquelas passagens que falam assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, pelo fogo, e ele não te queimará.
Bom, eu acho que eu perdi minha última folha. Mas já está chegando ao final mesmo. Aqui. Gente, a palavra de Deus por si só basta. Jesus vem fazendo milagres e os discípulos não criam bastante. E não eram milagres bobinhos, não. Eles viram coxos andarem, cegos enxergarem, pessoas serem curadas da lepra, que era a doença pior, né, que não tinha cura, demônios sendo expulsos. E mesmo assim eles não conseguiram desenvolver uma fé sólida em Jesus. Irmãos, nós precisamos desenvolver esse nível de fé em Deus. Porque senão nós vamos ficar como os discípulos de Jesus, ouvindo ainda todos os sermões, vendo os sinais, e a gente ainda vai ficar impressionado e com medo, temerosos. Como os discípulos falavam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Come on. Ele já estava com Jesus um tempo todo, ainda tem que perguntar: quem é este? É o Filho de Deus. E o Filho de Deus está conosco. Ele está no controle da nossa vida se confiarmos, tivermos fé. E a nossa fé precisa ser alimentada diariamente, com o estudo da palavra, com a meditação, com o tempo de parar e tentar ouvir a voz de Deus. E em meio à tempestade, quando a gente exerce a fé, Jesus manda a sua paz. A paz que o mundo não dá. Há uma paz que não existe aqui. É aquela paz que você pode estar na tormenta e você está bem. E você está dizendo: ok, Jesus, eu estou aqui, estou segurando a sua mão, estou junto com o Senhor e o Senhor vai cuidar de mim. Agindo Deus, quem impedirá o mal? Quem impedirá o mal? Não, quem impedirá a ação de Deus? Na quarta-feira, quando os problemas começaram para mim, eu me lembrei, veio a letra de uma música de 1999. Uma música evangélica, mas ficava na minha cabeça. E eu fui no YouTube e achei essa música. E eu achei assim: nossa, que mensagem para mim. A gente vai ouvir essa música agora. E quem quiser, vai ser colocada aqui a letra. Quem quiser, pode cantar também. Meditem na letra. Tua fé. 「君の声が聞こえる」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 「君の声が聞こえ
faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Vamos ficar em pé, vamos tentar louvar. Agindo Deus, quem me impedirá? Bênção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem me impedirá? Nosso Senhor, Deus poderoso, mantenedor da nossa vida, muito obrigado, Senhor, por agir na nossa vida, mesmo quando agimos sem fé, mesmo quando agimos como covardes e medrosos. Ajuda-nos, ó Deus, a pararmos para ouvir a sua voz, a desenvolvermos a fé e a confiança de que em meio às tempestades desta vida, Jesus está no nosso barco e o nosso barco não vai naufragar. Ajuda-nos, ó Pai, a passar essa fé e essa confiança ao nosso próximo e a mostrar esse Deus maravilhoso que nós cremos, que está aqui cuidando de nós, e que quando Deus age, nada impede a nossa vitória. Obrigado, Pai, por essa certeza, que no meio de dias de tempos ruins, nós temos essa certeza de que o Senhor nunca nos falhará. Obrigada por tudo, pelas bênçãos, pela presença do Espírito Santo nessa casa de oração. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, e fortalece a nossa fé cada dia mais, e que possamos não agir como os discípulos em meio à tempestade. Possamos ser como aquele menininho que estava brincando e dizendo: eu não tenho medo, meu Pai é o comandante deste barco. Obrigada por tudo, Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém.